Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para poder estar estudando a palavra de Deus, né? É maravilhoso estudar essa rica palavra. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma vez que nós estamos, Senhor, aqui, ó Pai, para poder estar estudando juntos a Tua palavra. Nos dê, Senhor, sabedoria e abençoe, Senhor, a cada coração, para que possa estar absorvendo, Senhor, o que Tua palavra quer falar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos primeiramente abrir em Timóteo 3, de 1 a 4. Fiel é a palavra que aspira o episcopado, excelente obra almeja. Alguém já abriu? Ó, 1 Timóteo 3, de 1 a 4. Vai falar assim: fiel é a palavra, e se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, que governe bem sua casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. O que eu queria pegar aqui é em relação a Timóteo 3, versículo 4, governe bem sua casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então a palavra de Deus mostra em relação, vamos pegar em relação aos filhos. E aí fala que criando os filhos com disciplina. A disciplina na palavra de Deus. A disciplina quando você mostra para o seu filho, né? Quando você estuda com ele, quando você decora versículo com ele, quando você canta com ele, quando você leva ele para a igreja. Então assim, quando é pequeno, aí está a disciplina que a palavra de Deus fala. Quando ele está pequeno, que ele fala, não quero ir para a igreja, ele tem que ir para a igreja com você. Aí está a disciplina, ele tem que estar indo para a igreja, ele não tem governo próprio. Você tem que ensiná-lo, né? Eu tenho que ensinar para o meu filho a levar ele para a igreja, para poder ele aprender da palavra de Deus. Né? Hoje nós temos a internet, nós temos, né, a tecnologia, e nada melhor do que a gente assistir alguns programas evangélicos, alguns desenhos evangélicos, né? Você sentar com ele quando ele estiver assistindo também qualquer outro tipo de desenho e mostrar para ele, falar, olha, a Bíblia não mostra assim, não é assim que a Bíblia fala, é ou não é? E ele mesmo vai saber, porque você está ensinando da palavra de Deus para ele. Você está embutindo na cabeça dele aquilo que ele tem que absorver. A palavra de Deus fala que ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se esquecerá dele. Então a palavra de Deus fala que nós temos a responsabilidade de ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus. Olha a responsabilidade. Mas como é que se dá esse ensinamento que nós temos que dar para os nossos filhos? A palavra de Deus mostra que, nesse mesmo versículo, né, fiel à palavra de alguém aspira ao episcopado, né, e aí assim, ele vai falar depois no 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, olha só, que respeite a sua mulher, que o filho olha, né, que você tem amor por ela, e temperante, né, você seja uma pessoa assim que você conta até 10, né, antes de agir. Muitas vezes é difícil, né, para nós ter esse contar até 10, né, para ensinar para nossos filhos, mas a palavra de Deus fala que nós temos que fazer isso. Ser sóbrio, né, sempre estar sóbrio, né, sempre estar ciente do que vai fazer. E aí a palavra de Deus mostra também que modesto, hospitaleiro. Olha só, você sendo hospitaleiro, o seu filho vai aprender também a ser hospitaleiro. Você sendo bom, o teu filho vai aprender a ser bom também. Apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, né? Porém cordato, inimigo de contenda. Então assim, a palavra de Deus fala que nós temos que mostrar para os nossos filhos, nossa vida tem que ser um espelho para que nossos filhos venham ver de fato aquilo que nós queremos ensinar. Porque não adianta a gente falar para os nossos filhos, olha, não trabalhe, ou melhor, trabalhe, e você acaba não indo trabalhar.
Aí você fala assim, meu filho, não fale palavrão. Mas vira e mexe, você escapa e fala um palavrão. Meu filho, não anda com mal companhia. Mas você sai lá na rua e começa a conversar com pessoas de mal companhia, que falam palavrão, que falam um monte de coisa. E teu filho está vendo e ouvindo isso. Então olha aqui o exemplo que nós temos que dar. Aqui, em relação a isso, em 1 Samuel, nós vemos que ele não repreendeu seus filhos, deixou seus filhos à vontade. O que aconteceu? Deus repreendeu Eli por não ter repreendido seus filhos, né? Então assim, seus filhos estavam fazendo o que queria, e Eli não estava nem aí, ele estava passando pano, vamos dizer assim, como diz o pessoal, né? Não estava nem ligando. E aí assim, Deus foi e repreendeu Eli. Por quê? Porque Eli era profeta, Eli trazia a palavra de Deus, Eli trazia a correção de Deus, mas quando era para os seus filhos, ele não olhava para os seus filhos, não trazia uma correção. Continuando então, os homens têm que cuidar das suas esposas, né? Tratá-las bem, aonde continua falando na palavra de Deus. E se nós formos em Colossenses 3, 19, 21, ó, Colossenses 3, 19 e 21, vai falar assim, ó: maridos, amai as vossas esposas, não a tratei com amargura. Olha só aqui que a Bíblia está falando, para que você venha tratar bem a sua esposa. Você vai agradar a sua esposa, e ao mesmo tempo o teu filho vai ensinar com você como é que tem que tratar a esposa dele quando ele crescer, quando ele casar, né? Aí a palavra de Deus fala também no versículo 21 de Colossenses 3: pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então não irrite, né? Não fique desprezando, menosprezando ele, né? Quando uma pessoa fala, olha, ó meu filho, você tem que ser igual o filho do vizinho. Olha, o filho do vizinho está estudando, né? O filho do vizinho está fazendo isso e aquilo. Mas a palavra de Deus mostra que nós não temos que irritar os nossos filhos, nós temos que aconselhar os nossos filhos. Nós não temos que comparar, né, os nossos filhos ao filho do outro. Nós temos então que conversar e aconselhar e levar ele na palavra de Deus. Quando você estiver próximo da sua esposa ou, né, do seu filho, quando o seu filho te trazer algo, você vai falar para ele, né: ô meu filho, obrigado, né, por você ter feito tal coisa. Quando a esposa traz o alimento, faz o alimento, você fala: olha, obrigado por ter trazido esse alimento, obrigado por você ter feito esse alimento, né? E aí assim, quando você pede alguma coisa para o seu filho: ô meu filho, por favor, traz tal coisa, ou então, ô esposa, por favor, traz tal coisa. Nós temos que respeitar, né? Nos respeitarmos na família, porque muitas vezes nós fazemos isso lá fora, mas esquecemos de dentro de casa. Agradecer a nossas esposas, aos nossos filhos, né? Então é uma coisa que nós temos que aprender a cada dia. Depois, a palavra de Deus continua falando agora em relação às mulheres, né? Se nós olharmos em Tessalonicenses, em Colossenses 3, 18, Colossenses 3, 18 vai dizer assim, ó: 3, 18, esposas, sede submissa aos vossos maridos, né, como convém no Senhor. Então a palavra de Deus está falando para que a mulher também seja submissa. Como é que é essa submissão? É uma submissão em amor. Seu filho também está olhando, a sua filha está olhando, e ela está vendo que você está ouvindo o seu marido, né? Ela está vendo que você está sendo submissa, né? As orientações do seu esposo, não está toda hora rebatendo, e aí a menina está escutando e está aprendendo como fazer também, né? O menino está sabendo como fazer, né? Como ajudar a esposa no futuro. Então você está ensinando esse povo, né? Como ser diferente desse povo que nós temos no mundo. Depois a palavra de Deus continua então a falar em relação à mulher, a mulher ser submissa. Depois
não falar mal do esposo na frente, né? A esposa tá irritada com o esposo, isso é normal do casal, e aí ela começa a falar mal, né? Em frente do filho, não faça isso, né? Sempre traga o elogio, deixa muitas vezes essas coisas que desagrada, né? Para você conversar com Deus e conversar com seu marido. A palavra de Deus também tem mostrado que a mulher não pode ser tão vaidosa. Em 1 Timóteo 2,9 fala em relação a mulher não ser tão vaidosa, porque a mulher é tanto vaidosa que ela também está estragando, não está dando um bom exemplo dentro de casa. E em Tessalonicenses também vai falar que em tudo dá graça, né? Em tudo dá graça. Então, tanto o marido como a esposa tem que estar agradando a Deus, tem que estar louvando a Deus, tem que estar cantando, tem que estar orando. Quando acontecer qualquer coisa, seja, né, na ordem física, né, em relação a governo, igual nós estamos passando agora, não deve ficar resmungando, mas deve estar orando, clamando a Deus para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha fazer com que passe tudo isso, para que Deus venha orientar todos os nossos governantes. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, a sermos temperantes. Por quê? É como eu falo para o meu filho, que nós somos um povo diferente, né? Nós somos um povo diferente, um povo aquele que prega o evangelho, aquele que fala, aquele que vai continuar falando da palavra de Deus, aquele que vai falar do amor de Deus. Então assim, cada um de nós, né, somos incumbido de ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, para que esse povo continue. Porque se nós olharmos lá para trás, quando nós vemos, né, aquelas pessoas que ensinaram os seus filhos a falar do evangelho, a pregar o evangelho, então os seus filhos veio trazendo até agora. Então, graças a Deus pelos pais, pelas mães que ensinaram os seus filhos a falar do evangelho, né, do amor de Deus. Por isso que nós estamos hoje, né, muitos de nós conhecemos a palavra de Deus. Por quê? Porque grandes pais, grandes mães falaram do evangelho, né, ali para eles. Uma outra coisa a qual a palavra de Deus mostra que nós temos que a cada dia buscar ao Senhor juntos em família. Tem muitas coisas a ser falada, né? Muitos relatos a ser comparados em relação a tudo que acontece, né, nesse mundo. E temos até um relato de uma mãe a qual ela não ligou para o seu filho estava ali andando desordenadamente, e o seu filho trouxe para casa da escola, ele trouxe uma borracha, e sua mãe achou bom, porque ele trouxe aquela borracha para casa, e ela não precisaria então comprar borracha. Depois de um tempo, cresceu um pouquinho mais, e veio trazendo outras coisas, até um dia que